autora de romance histórico e eu menciono três muito interessantes. Nos primeiros ela escondeu sob um pseudónimo de Dulcinea. Reconhecerão digamos assim, o nome do Dom Quixote, não é? Da amada do Dom Quixote. Mas temos, portanto, o romance de Dom Dinis, El Rei que não fez tudo quanto quis, que esgotou, está na segunda edição neste momento, foi lançada agora, recentemente. O Homem que Vivia Dentro dos Sonhos, pronto, Dom Quixote, não é? E A Súplica de Dom Pedro. Mas também um livro infantil, Inês, a Fada Boneca, poesia, também tem publicado alguma poesia, tem organizado livros e acima de tudo, uma das coordenadoras com o historiador Daniel Alves, ambos investigadores do IELT da Universidade Nova de Lisboa. Ambos coordenam um projeto muitíssimo interessante que recomendo vivamente, o Atlas das Paisagens Literárias de Portugal Continental, do qual tem derivado obras que já beneficiam da investigação feita aí e outra, não é? Que se vai fazer propositadamente para cada livro, de que nos dará notícia como entenda dizê-lo. Ora bem, um ensaísta que fala de romance histórico, escreve romance histórico e partilhará connosco, certamente, pelo menos eu pedi-lhe que o fizesse, um pouco do seu laboratório de escrita. Algumas das suas trouvailles, algumas das suas dificuldades, o modo como as tem gerido e produzido, encontrado soluções muito subtis. Quer dizer que a escrita da Natália é uma escrita muito intimista e muito suspensiva. E, portanto, enfim, a leitura dela é uma leitura para um período do dia em que não tenhamos interrupções, porque é como se nós vivêssemos dentro de um sonho. Natália, a palavra é sua, é tua. E vamos ouvir-te com muito gosto nesta sessão de encerramento. Bem-ajas por estar aqui. Obrigada, professora Anabela Rita, por esta belíssima apresentação. Queria felicitar a professora Digna Tovar por ter realizado este seminário. Aliás, este seminário ao longo do ano, juntamente em parceria com a professora Anabela Rita, de facto é muito interessante e é muito bom ter alguém do estrangeiro a estudar a cultura portuguesa com o entusiasmo que a Digna tem. Portanto, é com muito gosto, é com muita alegria que estou aqui presente e claro, a professora Anabela Rita é sempre aquela fantástica pessoa que está sempre pronta para nos ajudar, portanto é assim, isto tem que ser dito publicamente porque de facto é a verdade. Muito obrigada a todos, a todas as pessoas por estarem aqui a assistir a este panorama literário que vos apresento esta noite e vou, portanto, iniciar a minha preleção, portanto espero que vá ao encontro das vossas expectativas e daquilo que pensam ou estão a aguardar relativamente à literatura portuguesa. Antes de começar a fazer a análise dos textos que vou apresentar, gostava de fazer uma pequena introdução, portanto vou ler uma pequena introdução que diz respeito à história e à literatura, portanto são ciências ou áreas do saber que de alguma forma não estão totalmente separadas como possa parecer, mas também não são exatamente, não correspondem à mesma coisa.
vou ler uma introdução teórica antes de apresentar então as obras que me proponho analisar. Literatura e história encontram-se enlaçadas pelo fio do testemunho da palavra. Mas é imperativo distinguir o seu campo de atuação, essencialmente na forma como utilizam a informação histórica. Ainda que os teóricos da história e da literatura tendam, na contemporaneidade, a reclamar o relativismo do conhecimento, deve ser apanágio do historiador tratar os factos com escrupulosa exatidão. Ao romancista, por seu turno, não pode exigir subjetividade, pois recria através da capacidade imaginativa. E fabular significa dar asas à imaginação. Por conseguinte, o romancista joga ao faz de conta, desenha as vidas e as personagens que retira do mundo factual e empírico, pincelando as contonalidades que mesclam verdade e ficção. Aguiar e Silva considera que a verdade literária constitui uma modelização do mundo referencial dos seres humanos e da sua experiência vital. Teorizadores como Carlos Mata Indurain, Elizabeth Wessling, Linda Hutcheon, a título exemplificativo, alertam para a separação entre o trabalho que compete ao romancista e o que deve realizar um historiador. Na sua ótica, este deve cingir-se à verdade histórica. O romancista deve ater-se à verdade romanesca. E ambas as aproximações se complementam. Os investigadores testemunham, porém, que a objetividade total é uma particularidade que se revela impossível, mesmo para o historiador. Martin Quindrup salienta que a verdade constitui em si mesma um processo de construção. Linda Hutcheon destaca a liberdade com que o romancista trabalha os factos históricos, o que proporciona uma grande margem ao subjetivismo. Se atentarmos na noção de que toda a informação a que se tem acesso pela filologia passa por um filtro crítico e pessoal do escritor. Por isso, não nos parece infrutífero invocar palavras de Ortega y Gasset quando calciona que cada ser humano revela uma perspectiva própria da verdade, a sua. Bom, então, a partir desta noção de que, de facto, a história, ou compete à história, dizer, segundo também a premissa aristotélica, contar aquilo que passou, ou aquilo que de facto aconteceu, e ao romancista ou ao poeta contar aquilo que imagina ou recriar, porque também é importante referir que a história também acaba por não ser exatamente objetiva, porque é realizada a partir dos testemunhos escritos de um historiador ou de alguém que estudou e que, como alguns historiadores dizem, como por exemplo Georges Duby, ou por exemplo, que nos dizem que as fontes, para além dos monumentos e das inscrições, são os textos. Portanto, será sempre, de alguma forma, a utilização ou a base da palavra para nos traduzir a história, que estará sempre também, portanto, como vos disse, os factos são potencialmente, são todos os eventos, são potencialmente factos, mas dependendo da escolha que o historiador deles fizer, portanto, será então a constituição da história. Relativamente à literatura, é importante referir que a visão que nos aparece em termos históricos num determinado romance é uma visão altamente subjetiva e é a visão de quem escreve. Não o documento literário, o enunciado literário, não encerra em si próprio, não é em si próprio a própria história. Desculpem-me a repetição, porque de facto a literatura, o enunciado da literatura, ainda que seja um romance histórico, será sempre um enunciado que parte da leitura de alguém. A leitura, no caso, do autor, do escritor, que pretende passar uma determinada imagem
histórica, uma determinada temporalidade, mas sempre, e isto é importante frisar, a partir de uma perspectiva pessoal. Portanto, o narrador ou o escritor, através do narrador ou das personagens, tamiza sempre a sua versão. Portanto, aquilo que perpassa é a visão, a idealização daquilo que de facto pretende mostrar e pretende salientar. Relativamente, portanto, e uma vez que estamos a comemorar o Camões, portanto, um dos nossos grandes nomes da cultura portuguesa e da literatura portuguesa, vou falar um bocadinho de como a literatura contemporânea, de alguma forma, faz reviver esse grande nome da literatura portuguesa, seja de forma paródica, e neste caso paródia não significa gozar, zombar, troçar, mas também, e na senda, por exemplo, de Linda Hutcheon, questionar, interrogar-se. E neste caso, a literatura portuguesa contemporânea interroga-se à partida sobre aquilo que foram, por exemplo, os descobrimentos e sobre aquilo, de alguma forma, o testemunho que nos deixa Camões. Bom, então essa será uma primeira parte e depois falarei então da perspectiva da escrita. Em relação então a Camões, é importante dizer que, e eu posso fazer uma partilha, posso fazer a partilha dos textos? Bom, então, pode sim, Natália, pode posso? sim. Pronto. Deixem-me ver. Aqui o Dr. Rainer Souza, queria cumprimentar, que é o nosso coordenador do ensino de português na Venezuela. Bem-vindo, bem-aja. Obrigado, obrigado. Obrigada, muito obrigada. Obrigada, boa noite. Obrigada. E então, já estão a ver a tela? Sim. Ou não? Vê? Já está a compartilhar? Já. Então vou começar por fazer uma referência. Tenho aqui uma imagem dos Lusíadas, portanto, penso que é a primeira edição dos Lusíadas, em que Camões, e a propósito desta altura de comemoração de Camões, queria fazer referência então à parte que respeita à inscrição da retórica épica, que está diretamente identificada com a construção do Império e também de que forma é que essa construção se desenvolve ao nível da narrativa, que tem como base laudatória de exaltação daquilo que foi o espírito lusíada. Começo por fazer referência ao facto de Camões pedir a inspiração às Tágides. Em termos da mitologia clássica, e que Camões nos faz referência e que aparece pela primeira vez documentado em André de Rezende, num poema chamado Vincentius, faz-se alusão às Tágides como as filhas do rio Tejo. Portanto, são as ninfas que habitam o rio Tejo e são as suas filhas. E qual é a importância destas ninfas do rio Tejo? Camões pede-lhes inspiração, porque Camões também escreve poesia lírica, mas neste caso pede inspiração às Tágides para lhe darem um som alto e sublimado, um estilo grandíloco e corrente, porque de vossas águas febo ordene que não tenham inveja as de Hipocrene.
Como sabem, Camões tem uma influência clássica que remete para a literatura greco-latina, e também, como sabem, Apolo, o deus das artes, o deus da música e das artes, mas Camões não quer, neste momento, não quer escrever um simples poema, quer que as Tágides, ou seja, quer que essas ninfas o ajudem a construir num estilo grandílico corrente, porque, também de acordo com os Lusíadas, se as Tágides o ajudarem a escrever um grande poema, com a intenção de que todos os feitos antigos de guerreiros, como por exemplo Alexandre o Magno, ou como por exemplo a expansão territorial do imperador romano Trajano, por exemplo, ou as proezas náuticas e as grandes aventuras marítimas, por exemplo, dos heróis Troiano, Enéas, ou de Ulisses, por exemplo, o lendário, por curiosidade, o lendário fundador de Lisboa, e, por exemplo, as façanhas dos mais importantes dos guerreiros helenos, que é Aquiles. Portanto, Camões pede inspiração às Tágides, porque também, como veremos, é precisamente de Belém, portanto da cidade fundada por Ulisses, da ínclita Ulisseia, que partirão Vasco da Gama e os seus companheiros em direção à Índia. Bom, então é importante referir que neste caso então acho que tenho isto muito, deixem-me repetir, acho que tenho isto, estava excessivamente ampliado. Conseguem ver na mesma? Sim, vê-se bem? Sim, conseguimos, sim. Sim, pronto. Sim, sim. Então, a partir desta imagem de Camões, portanto, como eu vos disse, Camões faz também então alusão, depois de ter feito este pedido e também de ter pedido ajuda à musa da história, então descreve aquilo que acontece na partida para os descobrimentos, na ínclita Ulisseia, e diz-se que todos os marinheiros estão para seguir Vasco da Gama, portanto é o próprio Vasco da Gama que narra ao rei de Melinde este episódio, e então nessa evocação analéptica, ou seja, nessa evocação daquilo que aconteceu no passado e que Vasco da Gama faz ao rei de Melinde, é transposta então nos Lusíadas de forma sempre laudatória, sempre de forma a exaltar digamos assim, o espírito expansionista dos lusitanos. Aliás, Camões diz que, pela boca pelas palavras de Vasco da Gama, mostra-nos que a epopeia é de tal forma importante fazer-se este elogio, que os soldados e os marinheiros que estão para partir, e são tão importantes porque até Neptuno, o deus das águas, e Marte, o deus da guerra, obedeceram. Portanto, reparem a grandiosidade lusitana, que nos aparece nos Lusíadas, é de tal forma evidente que os próprios deuses obedecem aos humanos. Normalmente são os humanos que obedecem aos deuses. Então, o episódio das despedidas de Belém faz-se então em Lisboa, em Belém, quando as naus estão para partir, mas a determinada altura, e visionário também de alguma forma, Camões antecipa também o outro lado, que não o da glória, mas também o lado das lágrimas e das sombras. A determinada altura, nos Lusíadas, na estrofe 90 do canto quarto, uma mulher lamenta o afastamento do seu
seu filho. Portanto, o filho parte para a Índia e, ao vê-lo partir, o coração materno pressagia-lhe um destino trágico. E a determinada altura pergunta-lhe porque é que ele parte e diz-lhe que ele irá ser o funéreo encerramento. Porque de mim te vás, ó filho caro, a fazer o funéreo encerramento, onde sejas de peixe mantimento. Portanto, esta senhora queixa-se porque sabe que o corpo do filho irá alimentar os peixes. E então, indo ao encontro desta temática da perda das mães, das filhas, das noivas que ficarão por casar, Fernando Pessoa, portanto, outro dos nossos polos, de grandes polos da cultura portuguesa e da literatura portuguesa, reflete também, simultaneamente, a glorificação dos Lusíadas por todas as conquistas e vamos ver de que forma é que se verifica, portanto, de um lado o verso e o reverso dessa imagem. O poema Mar Português, de Fernando Pessoa, vai ao encontro dessa política expansionista dos descobrimentos de que nos fala Camões. Mar Português. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas noivas ficaram por casar para que fosses nosso, ó mar. Valeu a pena? Tudo vale a pena se a alma não é pequena. Quem quer passar além do lojador tem que passar além da dor. Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Ora bem, neste poema de Fernando Pessoa está também imbuído e refletida a glorificação que advém da épica camoniana. Reparem que o poeta invoca o mar e reparem que diz de uma forma hiperbólica que muito do sal do grande mar são lágrimas de Portugal. Mas reparem todos os grandes sacrifícios que foram feitos para que esta expansão conseguisse ser realizada. Muitos filhos em vão rezaram, muitas noivas ficaram por casar. E depois questiona-se na vida, e neste caso concreto, se valeu a pena. E a determinada altura diz-se que só a vontade é que nos faz alcançar a glória. E quem quer passar além do bujador, ou seja, quem quer passar ou quem quiser conseguir ultrapassar os obstáculos, neste caso além do bujador, ou seja, o cabo das tormentas, ou seja, o gigante Adamastor que aterrorizou os portugueses, Deus ao mar o perigo e o abismo deu, mas nele é que espelhou o céu. Ou seja, mais uma vez, porque Camões diz que quer que aliás, quando faz referência à partida, diz que as naus portuguesas querem ser constelações no céu, tal como foram as constelações, por exemplo, de Jasão e dos Argonautas. E reparem então, é importante fazer este sublinhado da perspectiva da glorificação expansionista. Aliás, reparem que Fernando Pessoa vai um bocadinho mais além e chama ao mar um mar português. No entanto, e também aqui a fazer referência, portanto, as embarcações partiam, na época dos descobrimentos, partiam para o Brasil e para a Índia do Tejo, a partir do Tejo, e nas suas imediações construíram-se monumentos que evocam a grandeza pretérita lusa, como por exemplo a Torre de Belém e o Mosteiro dos Jerónimos. E agora começa então a análise a partir desta base, de que forma é que a literatura portuguesa contemporânea, de que forma é que os textos históricos, os romances históricos, nos mostram ou nos apresentam esta realidade daquilo que foi o Império, portanto, nesta comemoração que estamos a fazer durante este ano a Camões.
Se atentarmos num exemplo de um texto que queríamos ver, de um romance histórico que se chama O Profeta do Castigo Divino, de Pedro Almeida Vieira, narra a vida de um jesuíta, Gabriel Malagrida. Desenrola-se a trama numa temporalidade já distinta da época áurea dos descobrimentos, mas faz-nos referência, continua a fazer alusão a que Lisboa, o Tejo, as praias do Tejo, são de facto um cenário privilegiado para a partida, embora neste caso seja esta história decorra já distinta da época áurea dos descobrimentos e anteceda o terremoto de Lisboa de 1755. Surge uma embarcação, portanto, na praia e diz-nos que no primeiro dia de fevereiro de 1750, então aparece um naufrágio. Perante aquele previsível sussobro, no princípio daquela tarde, magotes, ou seja, muita gente, acorreram às praias do Tejo, uns por sentido de inquietação, outros pelo fascínio do triste espetáculo, aqueles outros esperançosos em recolher os despojos da embarcação, que derribariam aos rochedos. Para matar o tédio, que o navio andou em rebuliço desgovernado, surgiram então as apostas sobre o salva-se, não se salva. Este certo foi escolhido porque ainda vai ao encontro de teorias, também das ideias invocadas por Camões e por Fernando Pessoa, de que do Tejo partiam, e neste caso chegam, grandes embarcações, portanto esta que deriva de um naufrágio. Mas começamos então a ver outras referências narrativas relativamente aos descobrimentos. Se há uma perspectiva eufórica e enaltecedora em muitos dos textos, a verdade é que começaremos a ver nesta altura também, numa linha intertextual, outras expressões daquilo que foi a literatura expansionista, e não são muito abonatórias, aliás são até disfóricas relativamente àquilo que se considerava até então ser um exemplo laudatório e de exaltação dos descobrimentos. A Casa do Pó de Fernando Campos, que iremos ver, faz referência a um jovem Frei Pantaleão que vai à peregrinação à Terra Santa, e ao partir detém-se na observação do rio Tejo, portanto o rio que atravessa Lisboa. A contemplação do Tejo figura nesse instante conotada com a glória, e vamos ver de que forma é que ele nos faz referência também. Deslumbramento à vista do Tejo, o rio coalhado de 1000 embarcações de toda a sorte, naus, caravelas, galeões, barcas, barinéis, algumas delas engalanadas pelas enxárcias de bandeiras multicolores. Ao fundo o casario da cidade, que galgara já e alastrara para fora das muralhas fernandinas. Nunca como então senti quanto Lisboa era o porto do mundo. Portanto, mais uma vez, reparem a beleza e a descrição, para além da visão, imagina esta enumeração de muitas naus, caravelas, portanto isto tudo indo ao encontro dessa ideia expansionista. Na mesma linha intertextual, portanto, e em cujas bases ramificam nas epopeias homéricas e na camoniana, veremos, por exemplo, a narradora setecentista de romance de Dom Dinis, El Rei que não fez tudo quanto quis, que nos descreve também a grandiosidade do rio Tejo como elemento simbólico de uma grandeza pretérita, que, apesar de tudo, na altura ainda vigora e que nos surge referida nestes termos. Tocado pela macieza da alvorada, qual espelho, refletindo a grandiosidade cerúlea, onde estão fixadas as constelações dos argonautas, o Tejo corre lentamente, deslizando os batéis e as grandes embarcações, troncos de antigas árvores arrancadas ao pinhal de Leiria. É que o tempo,
esse implacável e ardiloso piloto conduz os homens há muitas gerações. Aliando-se às brisas prósperas no mês de junho, tempo e vento incham as velas das côncavas naus que às partes de além se dirigem. Este excerto remete, portanto, de uma narradora do século XVII, e esta narração faz alusão tanto a essas bases que ramificam no simbolismo da grandeza pretérita, mas também reparem uma alusão anterior que começa com também ao Pinhal de Leiria, porque o Pinhal de Leiria será, digamos assim, dos seus troncos, das suas árvores, serão construídos muitos navios, batéis e naus, e também já a fazer referência aqui à corte de Dom Dinis e por imanência também à corte de seu pai Dom Afonso III, que é quando, portanto, em Portugal diz-se que quem mandou construir o Pinhal de Leiria foi Dom Dinis, mas foi seu pai, portanto o Dom Dinis alargou e fê-lo destender-se, e esse pinhal, portanto, foi muito importante ao nível da expansão e da construção de todas as embarcações. E agora vamos ver qual é então o reverso desta imagem. Nesse reflexo antinómico da estética dignificante da Portugalidade, outros escritores assumem a decadência do país. Portanto, se estes nos apresentam uma ideia eufórica e bela da expansão e dos descobrimentos, outros há que, relacionando-os com a decadência do país, esborouam os símbolos da nacionalidade através de rebaixamentos carnavalescos e de mecanismos paródicos, ou seja, através de uma narração que de alguma forma desacraliza esta noção que temos estado a ver da dignificação do país. Por exemplo, o Feitiço da Índia, do escritor Miguel Real, relata a história de 3 homens, sendo que a narração de José Martins, portanto, e segundo o autor, o primeiro português a tocar o solo indiano, foi como degradado na arma de Vasco da Gama. No momento que antecede a partida da nau que carrega os indigentes sem família, os filhos secundogénitos aventureiros, entre outros, de baixa estirpe, José Martins diz-nos que circunvagueou o olhar pelo azul do Tejo. Reparem, é importante frisar sempre o Tejo, quer como lugar de exaltação, quer como lugar de decadência, ou seja, como lugar que simbolicamente remete para a decadência do país. Suspirou fundo, aliviado da morte, porque era um dos condenados à morte, mas que acaba por ir então degradado para a Índia. E viu ao longe, nos areais do Rastelo, o séquito do Gama aproximar-se. Tamboretes rufavam descompassados, arrepiando as gaivotas. O dourado faiscante das trombetas inflamava o olhar dos marinheiros, atraindo-o. O mestre, dispondo os embarcados para a recepção ao capitão Mor, desamarrou-o. Não atrai aventura partir com homens presos. Portanto, começa aqui a vislumbrar-se uma outra perspectiva, da nossa história passada, dessa história que foi, de alguma maneira, uma história, portanto, eu friso isto porque é de facto importante, que é uma das características da narrativa histórica contemporânea, é de facto desmitificar essa noção de grandeza, portanto, de uma grandeza passada que contrasta com, digamos assim, um tempo triste, um presente triste. Ainda na referência e na esteira destas solenidades que são expostas por Camões, este romance de Miguel Real alude à preparação religiosa dos homens que aparelham a alma para a morte, ou seja, que se preparam, tal como encontramos em Camões, na ermida de Nossa Senhora de Belém, e também aos ritos e cerimónias protocolares da entrega da bandeira de Vasco da Gama a seu irmão Paulo da Gama. E neste excerto
mostra-se também já, portanto, desnuda-se e desvela-se já a ambição manuelina. Portanto, a crítica velada que se faz a Dom Manuel, e neste caso concreto o leitor contemporâneo percebe perfeitamente que há aqui uma oposição que demonstra, por um lado, o testemunho da supremacia lusa. Portanto, atenção, quando eu digo o testemunho da supremacia lusa, porque é assim que os lusitanos se sentem face ao outro, e que no caso da contemporaneidade é exatamente questionada, esse testemunho daquilo que é considerado a supremacia lusa acaba por ser plasmado numa oposição que o distingue face ao outro. Ou seja, há uma outra realidade a ser descoberta, e neste caso, através dos romances, que é este O Feitiço da Índia, de Miguel Real, faz-se a alusão a uma outra identidade, que é daqueles que são os relegados da história, mas que começam a ser, na contemporaneidade, começam a ser muitas vezes os porta-vozes daquilo que foi, porque até então, portanto, durante uma determinada época, nós só temos a face eufórica daquilo que são os descobrimentos, a voz dos grandes heróis, e agora a história desnuda-se e mostra-nos os outros heróis, e às vezes não às vezes acabam por ser anti-heróis. Diz-nos o certo: Dom Manuel pusera todo o peso do reino naquela viagem. A maioria dos fidalgos da corte tinham contestado. Chegava-lhes a remessa anual do ouro da mina e o proveitoso tráfico de escravos pretos, alguns mouros aprisionados na costa ou no mar. Portanto, faz-se aqui já referência a esta oposição entre a coroa portuguesa, entre essa ideia de supremacia lusa, e os outros, os que são de alguma forma os invadidos e os humilhados, que até agora ninguém ouvia. Em Melinde, portanto, quando Vasco da Gama vai até à Índia com a sua, os portugueses, portanto, com os seus, a sua comitiva, a determinada altura relata ao rei de Melinde a história de Portugal, e aproveita, obviamente, nós estamos numa epopeia que serve os Lusíadas para elogiar um determinado povo, e então, de alguma maneira, portanto, ao narrar as façanhas dos portugueses ao rei de Melinde na África, esta narração surge como é vista como, na contemporaneidade, como ilusório intercâmbio discursivo de igualdade entre os povos, e dissimula a assunção da superioridade lusitana. Os textos literários não são perspectivados como testemunho, como um documento histórico, mas como produto de uma manifestação artística e ficcional. Evidenciam aparentemente uma tolerância civilizacional sob a máscara do heroísmo luso. No romance O Túmulo de Camões, António Trabulo intercusa as narrativas Os Lusíadas e a Peregrinação. Os impérios de destruição que edificaram e as mortes que perpetraram acarreta-lhes o ódio do outro, e o outro é exatamente aquele que foi humilhado, aquele que aparentemente é tratado como igual, mas a verdade é que, por exemplo, no âmbito das descobertas, também ficamos a saber, e eu falarei um bocadinho adiante, por exemplo, a ida à Índia, e este relacionamento entre portugueses e os indianos não foi pacífica, até porque houve alguns bombardeamentos em Calcute, nomeadamente sob a alçada e a mando de Vasco da Gama. Portanto, toda esta grande amizade e esta aparente tolerância é precisamente encarada na contemporaneidade, nos nossos romances históricos contemporâneos, como, de alguma forma, avessos a
aparente noção de paridade em relação ao outro. António Trabulo, por exemplo, no Túmulo de Camões, diz-nos que os Lusíadas glorificam a descoberta que está na origem do colonialismo. Os encontros interculturais redundaram em violência, com vantagem para quem dispunha de melhores armas. Seguiram-se vários séculos de opressão para povos de 3 continentes. O mito da supremacia branca e cristã foi imposto nas colónias europeias, a par do racismo. Durante muito tempo, Deus foi branco. Portanto, reparem como, e eu tenho estado a apresentar as narrativas históricas portuguesas contemporâneas a partir de um crescendo e a partir de uma visão inicialmente propiciatória e favorável à imagem portuguesa, mas que de facto vai gradualmente mostrando a perspectiva diferente com que os escritores, com que os romancistas encaram a história. Ainda também convocando estas peregrinações passadas, e neste caso irei falar por exemplo, das peregrinações de Fernão Mendes Pinto. Há uma obra de um escritor português, Mário Cláudio, que se chama Peregrinação de Barnabé das Índias, e é proferido por Barnabé, que é uma personagem, é um desconhecido. Portanto, reparem que neste momento a enunciação já não está colocada na voz dos grandes heróis e de pessoas extremamente importantes ao nível da historiografia portuguesa. Começam então as narrativas a fazer referência e a colocar nas palavras e na boca e no discurso desses seres relegados do outro, daquele que não está, digamos assim, na primeira linha da exaltação glorificadora do povo português. Trata-se, este Barnabé das Índias é um cristão novo, e a obra começa portanto, com estas duas personagens que ficam em confronto, Vasco da Gama e este judeu. São já os dois velhos, encontram-se em Lisboa mais uma vez junto ao Tejo e recordam o passado num discurso antagónico que claramente estabelece uma cisão entre a estirpe que os define, a Vasco da Gama, a cristandade, e como sabemos, Vasco da Gama personifica uma das mais elevadas figuras dos descobrimentos, e por um outro lado a voz de um renegado ou de um relegado da história, que é o judeu Barnabé. E que acaba por ser, portanto, é um judeu falsamente converso, e que em menino ouvira falar Silquio José de Lamego, um culto e abastado judeu, um discurso arrebatador. Como num sortilégio, as suas palavras incutem no menino a audácia lusitana, refletida nas caravelas que partem do Tejo. E é de facto interessante fazer esta notação também, porque sendo este menino um dos relegados da história, por ser judeu, mas a verdade é que o discurso também que lhe é perpassado é o da admiração em relação às caravelas e em relação à aventura dos descobrimentos portugueses. Reparem que ele diz: quem não avistou uma caravela, meu rapaz, não fruiu da perfeita alegria que nos concede o Criador. Vou contar-te verdades que se assemelham a sonhos e descrever-te fantasias que parecem evidências. Portanto, reparem que em simultâneo duas visões que acabam por se contrariar. Por um lado, a grande admiração que se tem pelos descobrimentos, mas também o outro lado, o lado negro e o lado que aqui é apenas um excerto, mas que também faz referência a todas essas ignomínias e a todas as barbaridades que os portugueses e os marinheiros acabaram por cometer.
Ainda frisando também a importância do espaço no sustento da empresa dos descobrimentos, é ainda também nesta obra que se diz: tomava-se Barnabé de susto manso, considerando que o reino de si próprio se evadia. Portanto, esta é outra versão que aparece e que, como eu vos disse, aparece antinomicamente. Por um lado, uma ideia fantástica parece quase mágica, de tudo aquilo que os portugueses e do que viram e do que fizeram, e agora reparem como se consubstancia essa, digamos, dureza dos portugueses. Buscando uma alternativa à sua arrastada podridão, consumindo-se na tessitura de um imenso sonho salvífico. Uma lida constante animada cada convés, e não cessavam os remos de bater as águas, e trocavam sordas e insultos, recatados e pilhérias, e havia quem do cais da pedra interpelasse os de bordo, e quem com altos berros replicasse do topo das gávias. Portanto, reparem que logo no início, ao recordar o passado, Barnabé diz, o narrador, considerando que o reino de si próprio se evadia, buscando uma alternativa à sua arrastada podridão. Portanto, esta é uma também das facetas negras e negativas do Império, portanto, e daquilo, da forma como os autores, os escritores visualizam o passado. Há um romance que eu gosto bastante, que é escrito por uma senhora francesa, Catherine Clément, que é muito elucidativo, que é lindíssimo e que é muito elucidativo desta dicotomia entre o eu e o outro, e que também focaliza os cristãos, o cristianismo por um lado, e o judaísmo, os relegados, os humilhados por outro. Portanto, a narrativa de A Senhora, desta escritora Catherine Clément, decorre na época áurea da expansão ultramarina portuguesa, portanto também tal como temos vindo a ver, e é narrado por Joseph Nazi, é filho e neto de médicos judeus, e o discurso evocativo da infância longínqua atesta, até acaba por ser emotivo ler de alguns excertos que remetem para esta obra, porque de facto o discurso que evoca essa infância atesta ao fascínio do menino relegado pelo heroísmo dos marinheiros portugueses que haviam feito e realizado grandes descobertas. E é extremamente irónico o testemunho desta criança, porque de alguma forma expõe a flagrância altiva da arrogância e da supremacia lusitanas face ao outro, num reino em que gravita uma ideologia épica cristalizada e que esta criança nem sequer se apercebe que também está nesta altura, portanto neste momento, mais tarde enquanto adulto já se aperceberá de como também ele foi relegado. Quando desceram, os marinheiros contaram de que modo, para conquistar as especiarias, tinham enforcado nas vergas dos barcos umas 40 tripulações. Em seguida, vangloriaram-se de terem pilhado e incendiado um barco de peregrinos que regressava de Meca. Portanto, reparem que este menino este narrador, na adultez, faz uma analepse, evoca a sua infância e diz coisas maravilhosas dos portugueses, mas ao elogiá-los, reparem que remete também para a falta de humanismo e a barbaridade, o outro lado das descobertas dos portugueses, que reparem que sem pejo se vangloriam de incendiar barcos de peregrinos, portanto neste caso, de terem assaltado e enforcado nas vergas dos barcos 40 tripulações. Há na contemporaneidade, no romance histórico português, há uma extensa lista que desacraliza a dimensão magnânima do tal passado coletivo. Adivinhando-se posterior aos descobrimentos, um outro romance do autor Fernando da Costa, que se chama Os Infiéis, também localiza-se
numa temporalidade que é imprecisa. Diz-se que estava-se então numa nova fase das navegações. Definida a grande carta do globo, dobrados os principais mares e continentes. E eu vou ler, passo a citar: noutro momento a realidade contesta, desconstrói e parodia a imagem grandiosa do império. Passo a ler. Após descobrirem o mundo, os nautas portugueses, desiludidos com o descoberto, adormeceram. Portanto, esta é uma das outras imagens que remete para uma ideia de disforia, mas há outras. Ao deparar-se com as cinzas que restam dessa supremacia estatutária, o sentimento de incompletude de cada português agiganta-se, de acordo com aquilo que o filósofo Miguel Real legitima numa obra intitulada Nova Teoria do Sebastianismo. Num sumário que globaliza o pensamento contemporâneo e indo ao encontro desta noção, a instância narrativa que perpassa no romance O Túmulo de Camões faz notar que Luís de Camões, isto também, portanto, o romance de António Trabulo, indo ao encontro da teoria filosófica de Miguel Real, escritor, e Miguel Real, filósofo, Luís de Camões ilustra uma das faces da epopeia. Glorificou a expansão portuguesa, cantou os feitos heroicos, a honra e a coragem. Fernão Mendes Pinto foi mais adiante, pôs a descoberto o lado escuro da navegação e da conquista. Retratou os seus compatriotas tal como eram, com as qualidades e os defeitos ampliados pela exaltação da época. Outro exemplo também negativo relativamente a uma evocação memorialística do passado é a ideia que perpassa numa obra terrível intitulada As Naus, de António Lobo Antunes, em que o discurso do protagonista oscila entre a essência temporal, portanto há várias temporalidades que se sobrepõem, nomeadamente a do passado glorioso, lá está, que também tem como centralidade o Restelo, onde o Tejo vai dar origem então ao Oceano Atlântico, e um presente que é um presente ruinoso. Enquanto estruturas arquitetónicas erguidas junto ao Tejo também são ironicamente evocadas de uma grandeza que é irremediavelmente perdida, nomeadamente a Torre dos Jerónimos e Belém, espalham a ambiência corrompida em que se movimentam as personagens e acentuam a ruína moral, a decadência e, paradoxalmente, o seu caráter desumano. O táxi deixou-nos junto ao Tejo, numa orla de areia chamada Belém, consoante se lia no apiadeiro de comboios próximo, com uma balança de uma banda e um urinol na outra. Portanto, reparem, como se desacraliza esta noção do Tejo como uma abertura para o mundo e para a grandeza, com estes exemplos banais, e também reparem com a referência ao urinol do outro lado, portanto, onde está a figura portanto, destes grandes monumentos, e a verdade é que também a marcar, e um livro terrível que marca por várias razões, como por exemplo a loucura de todas as personagens históricas que apresenta nesta obra estão num hospício, são todas loucas e aguardam a chegada de Dom Sebastião, que é tão louco como eles e que virá num cavalo de um relincho numa manhã de nevoeiro. Portanto, reparem que neste caso das naus de António Lobo Antunes, toda a obra gira em torno então de uma série de personagens homónimas dos grandes nomes, mas que de facto são desacralizados. Não é Camões, é o homem de nome Luís, por exemplo, e Camões traz consigo traz o caixão, portanto, onde está seu pai.
e no fundo acaba por ser, metaforicamente, acabará por também assumir, digamos assim, a imagem da morte do país, da decadência do país, e há uma pleiade, um conjunto de figuras que são de facto figuras que sacralizam a história portuguesa dos descobrimentos e também, de alguma forma risória, acabam por manchar a imagem de algumas dessas figuras. Em jeito de conclusão, não obstante a preponderância da imagem do Tejo enquanto reflexo da Portugalidade e associada a Camões, relativa ao Império outrora florescente, a literatura coeva tende a questionar e a desacralizar o mito dos descobrimentos e todos os elementos que por imanência lhe estão associados. Os símbolos de grandeza nacional, outrora mitificados, tendem a estilar-se com a desacralização de Dom Sebastião, de Camões e de muitos outros vultos. As proezas heroicas são agora postas em causa e redimensionadas em atos discursivos expressos pelas personagens recriadas, cujo testemunho debela aos registros canónicos, valorizando-se a poética que culmina na reflexão do outro, o relegado, do olhar que impõe uma conceituação diferente e não raro divergente da legitimada pela versão oficial da história, e cujos exemplos eu dei aqui. Por exemplo, há muitos outros, portanto, mas escolhi apenas estes. A Senhora aos Infiéis, Peregrinação de Barnabé das Índias, As Naus, O Túmulo de Camões ou O Feitiço da Índia, são exemplos que, entre muitos outros na literatura portuguesa, exemplificam este paradigma. À luz dos preceitos calcionados pelos teóricos da literatura e da história, a voz enunciativa que subjaz ao romance histórico contemporâneo não tem como objetivo oferecer uma reconstrução objetiva e verídica dos factos. Indo ao encontro da poética, Aristóteles traz à colação os termos mimesis e poiesis, e frisa que a poesia não copia a realidade, constrói-a, concepção que tem vindo a ser recuperada nas últimas décadas. Em muitos dos romances históricos ou historiográficos contemporâneos, a voz que perpassa as linhas do discurso ficcional intenta subverter, parodiar, corrigir ou anular a história, apresentando-a reiteradamente numa perspectiva plurívoca e heterodoxa. Como vimos, se por um lado temos algumas mutações e as vozes enunciativas que remetem para a exaltação da dimensão, digamos assim, da dimensão eufórica, temos também a outra dimensão que, por exemplo, a professora Anabela Rita nos fala a propósito, por exemplo, da mensagem, uma dimensão fantasmagórica e espectral da nossa literatura e também da filosofia e da nossa identidade lusitana. E reparem que na contemporaneidade são os relegados ou seres que não são conhecidos da história, personagens inventadas, ou então o foco da narrativa é direcionado para pessoas que são desconhecidas da história. Portanto, nós temos na nossa literatura portuguesa esta dicotomia, esta duplicidade, esta dupla realidade, portanto, aquela que exalta os descobrimentos e aquela que os critica, não em si pelos descobrimentos, mas pela atuação dos portugueses. Adormecidos sobre a friarca tumular que os acolhe, si vera fama est, as figuras mais emblemáticas da época dos descobrimentos repousam no silêncio do mosteiro dos Jerónimos. É o caso, por exemplo, de Camões, é o caso de Vasco da Gama, por exemplo, é o caso de Dom Sebastião. Numa evidência mítica e euforizante que reenvia para o culto e a disseminação do império expansionista.
e traduz o que nos caracteriza como povo em busca permanente de uma identidade, obrigando-nos a questionar sobre a memória do que fomos, propiciando aos vindouros uma imagem que possibilita uma circunspecta reflexão sobre as ambiguidades da condição humana, sobre o ser que somos e sobre o nosso ser no mundo. Diz-nos António Trabulo: a glória apaga-se, a beleza permanece, desde que seja escrita, pintada ou esculpida. Perdeu-se o império, restam os versos e a língua. Esta imagem que vos trago é uma imagem de Camões, é uma imagem que está no Mosteiro dos Jerónimos e que nos remete então para essa ideia portanto, essa ideia de circunspeção e também do pensar e do refletir da nossa condição humana e daquilo que foi o nosso passado cultural e histórico, que não podemos apagar, mas também refletir sobre o futuro e de que forma é que o passado pode trazer de alguma forma no presente e no futuro uma teia de relações e de relações, digamos assim, fraternas com o globo, portanto com a humanidade. E termino o meu discurso, já me alonguei já em relação à literatura, ao romance histórico. Meu Deus. Olha, realmente E uma rosa uma Alemanha muito espetacular. uma rosa que é uma história, a identidade e o romance histórico é uma forma, olha, lá está, é uma forma de abraço. Gostei muito, mas Demba Tian está a fazer o doutoramento, da Universidade de uma Universidade do Senegal, e está cá, volta e meia está cá, fez cá a parte escolar e está a fazer a sua investigação. Diga, Demba, queria perguntar? Não, eu tinha esquecido de travar Desligar. o micro. Desligar o micro. Eu fiz isso não fiz isso de propósito. Ok. Okay, senão agradecer aquilo que eu vi. Eu entrei com muito atraso, porque eu não tinha tomado em conta a hora de diferença entre Portugal e cá. Acabou de ser 22 horas aqui no Senegal e eu acho que já começou há 1 hora. Apanhou o final, mas verá a gravação. Tá bem, muito Se obrigado. tiver questões a colocar, depois a professora Natália Constâncio fala-á com muito gosto. Tá bem, muito obrigado. Já saiu o compartilhamento. Não sei se alguém quiser colocar alguma questão. Eu fiquei muito admirada quando eu entrei. Bem, tive problemas para entrar na palestra. E quando entrei, a senhora estava a falar, mas eu não tinha visto que a senhora era a Natália Constâncio, porque eu estava à espera de uma pessoa de idade. E então eu digo, deve ser alguém que está a intervir antes que a escritora. Toma a palavra. E depois mas é Natália Constâncio, é muito jovem e já tem várias obras publicadas, surpreendente. Fiquei muito, muito admirada. Fez-me chorar. Tenho procurado, nós temos aqui um problema na Venezuela de conseguir os livros, não é? Portanto, pela proteção dos direitos de autor e tudo isso. Então, eu procuro obras que possam, porque este género literário, para mim, eu adoro, não é? O romance histórico. Então, tenho procurado, sempre procuro que tenham versões online, não é? Digitais para eu descarregar e não consigo, quero conseguir uma cópia do seu livro de Dom Dinis, El Rei que não fez tudo o que
quanto quis e não consigo. Olhei na FNAC, não está na Amazon, não sei se a editorial, que eu creio que é o Colibri, se tem uma venda direta, não sei. Onde é A que eu senhora está consigo? está-me a colocar uma questão interessante e que eu vou anotar, deixe-me cá arranjar um papelinho. Professora Anabela Rita, se calhar não era descabido pedir ao editor ou perguntar se não poderiam fazer um e-book. Claro. É mais Sim. fácil. Não? Versão e-book? Eu acho que sim, que era uma solução. Mas acho Pois. estranho. Já agora vou ver aqui assim na UC. Eu vou colocar essa questão ao editor. Porque, de Sim, facto, para a Venezuela ou para o Brasil é difícil, é muito muitos países. difícil. A África também. A África, Deve haver sim. muitos cantos do mundo que não conseguem. Podíamos encomendar, mas estes são países que é têm muito problemas com os caro. correios. É muito Não, isso é complicado. muito caro. Nem penso Mas nisso, olha, isso é se astronómico. por acaso está na UC, mas é um livro que estará, quer dizer, tem em reserva provavelmente no armazém deles, porque na editora já não existe. Eu acho que procurei também na UOC, acho, não tenho bem a certeza, mas estive a procurar em vários sítios e não consegui, porque eu estou muito interessada nesse livro. Eu mandei-lhe agora, se está em Portugal, não. Porque diz que Não, a senhora não está em Portugal, está na Venezuela. Não, na Venezuela, sim. Pronto, é que eu Não está, não. Por isso é que eu estou a perguntar, professora Anabela, se não seria interessante a versão e-book, porque as pessoas que estão noutros continentes, o livro fica muito caro, não faz sentido pagar tanto dinheiro por um livro que nunca mais chega. É isso mesmo. Não é? Mas agora, tenho uma pergunta sobre esta palestra, mas se eu conseguir o livro e não fizer a pergunta, vou ficar, porque já não vou ter mais a oportunidade. Bom, se calhar vou ter no futuro, mas por enquanto não vou ter essa oportunidade, porque eu li a sinopse do livro e creio que o prefácio é da doutora Anabela Rita, não é? E fiquei muito surpreendida porque a narradora está no século XVII e fala de eventos do século XIII. E eu digo, mas porquê que terá escolhido? Porquê esse afastamento? Não teria sido mais fácil que a narradora estivesse no mesmo tempo do leitor, no mesmo século do leitor? E isso chama muita atenção. Porquê que teve de escolher uma romeira do século XVII para pesquisar eventos do século XIII? Faz-me assim uma intriga, para mim é uma intriga. Pronto. A narradora do século XVII, porquê? Porque vai ao encontro das suas origens. Esta romeira houve o padre António Vieira fazer o sermão, portanto, o sermão do padre António Vieira na igreja de Santo António dos Portugueses em Roma, e resolve ir ao encontro da história portuguesa e tentar descobrir, porque à época, e eu penso que também é um bocadinho lendário, conhece o Milagre das Rosas realizado pela Rainha Santa. E o Dom Dinis tinha fama de não permitir que a rainha fizesse muitas dádivas, porque achava que ela exagerava nas dádivas que fazia, nos donativos que dava. E eu achei que, lá está, foi um desafio como escritora como autora de ensaios e estudiosa da teoria, foi digamos assim, um desafio aliar a criatividade com essa documentação que eu li. E considerei
que uma autora do século XIII ou do século XIV a narrar esta história com a perspectiva com que ela a narra, não teria essa abertura de espírito alargada para poder ver com alguma, entre aspas, imparcialidade. Que nunca há imparcialidade, nunca aquilo que o autor, eu falo por mim enquanto escritora, nunca, eu não escolho aquela igreja por acaso, não escolhi aquela roupa por acaso, aquele percurso é tudo estudado. Só para ter uma noção, este livro demorou cerca de 10 anos a fazer investigação para tudo isto fluir. Este livro nasceu durante o Covid, porque veio é assim, naquele momento conjugou-se a criatividade na minha imaginação, tudo fluiu, porque eu tinha a teoria, eu estudei imenso para saber como é que era a época, e eu considerei na altura que a narradora teria que ser uma senhora, não é por acaso, teria que ser uma mulher muito culta para enfrentar tudo aquilo que tem que enfrentar, e para que o seu discurso fosse um discurso, lá está, o discurso de uma mulher num mundo de homens. Quem escreve a história nessas épocas são os homens. Quem são os autores das grandes obras? Os homens. Quem é que assina a literatura? Os homens. Quem são os historiadores? Os homens. E então eu ponho esta romeira disfarçada de homem, de um capuz, e vai investigar todos os documentos na Torre do Tombo em Lisboa, vestida de homem, de frade. E eu acho que existe a primeira filósofa europeia, que é Cristina de Pisano, do século XV, se não estou em erro, também estaria à altura para falar sobre este assunto, porque era uma senhora avant la lettre, não é anacrónico. E há mulheres inteligentíssimas, muito cultas, como é o caso da Rainha Santa Isabel e de outras, e cuja figura nunca aparece, o seu nome nunca aparece, porque estamos num mundo, numa linhagem patriarcal. E, portanto, achei que teria que ser alguém com conhecimento dos séculos posteriores, ou neste caso, 15, 16 e 17, para poder ter uma abrangência da vida e da história e da arte, que alguém do século, se fosse alguém do século da época, não poderia falar, por exemplo, do sermão do Padre António Vieira. Correto. Sim. É excelente. Olha, agora com esta resposta ainda fiquei mais interessada no livro. Para mim vai ser agora. Vou ter de conseguir esse livro. Ok. Então, agora sim a pergunta referente à palestra. Pelo que captei, tanto na literatura que exalta a expansão portuguesa, como na literatura que a critica, não é? Parece ser que o Teixo é um personagem humanizante dessa expansão, não é? Dá-lhe como um caráter mais humano, certo? Parece-me, não sei, foi a ideia que eu captei de todas estas citações que fez. Sim, a literatura contemporânea tende a mostrar, assim, eu acho que a literatura contemporânea, o romance histórico contemporâneo que fala dos descobrimentos, tende a pôr a nu, a destacar a parte negativa. É assim, se por um lado faz a exaltação, e isso não se apaga, da importância das relações de Portugal com o mundo e com o universo, por exemplo, do Brasil e da Índia e da África, mas a verdade é que chama a atenção e faz um alerta muito específico relativamente ao que não esteve bem na relação com estes povos, porque, por exemplo, e eu acho delicioso este livro, há alguns livros que remetem, por exemplo, para esta dualidade entre o cristianismo e o judaísmo,
e, digamos, o fascínio que existe em relação aos descobrimentos dos portugueses, mas que acaba por ser, e nesta criança que vê com fascínio, a partida está sempre no Porto, à espreita a ver partir os portugueses, mas afinal ele acaba por ser uma vítima dos portugueses e tem que fugir. E esta senhora, que se chama a senhora, acaba por ter de fugir porque os judeus acabam por ser expulsos do reino. E, portanto, eu acho que esta é uma visão mais humana, digamos assim, que mostra os portugueses no seu melhor e no seu pior. Já não é aquela dimensão de heróis incontestados e incontestáveis, mas uma dimensão humana com todas as suas fraquezas também. Sim, todas aquelas mulheres no Porto a chorarem. A partida dos seus homens. Que triste, não é? Ser testemunha de tudo isso. Enfim, muito obrigada pela resposta, muito obrigada. O Mamadou Boiro está a pedir para claro. intervir. Faça É mesmo isso. E a Andrea? Primeiro eu queria agradecer a Natália da exposição que ela fez, uma boa exposição que foi muito clara mesmo, as explicações foram muito claras. Eu tenho só uma pequena, não é pequena, mas uma pergunta, não é para esclarecer. No início, a Natália tentou explicar a diferença da história e da literatura. Ela diz que a história são fatos que o historiador vai selecionar para escrever. Ao passo que a literatura, o escritor vai ler outros autores, outras obras para apoiar-se lá e escrever. Mas acho que também na história, até o historiador, se calhar é testemunha dos fatos. Mas acho que também ela vai ouvir outras pessoas, dependendo também do contexto em que ele está mesmo. Eu acho que, se calhar, não há muita diferença entre a história ali e a literatura. É isso que eu queria mesmo que ela fale. Não há diferença entre... Acha que faz parte das pessoas que acham que não há diferença entre a literatura e a história, é? Não há muita diferença. Não há muita. Bom, é assim, o historiador tem de se basear em dados e numa base empírica, porque se o historiador resolver inventar, ou imagino que o historiador faz também muitas vezes está em loco e assiste, mas estamos a falar também da contemporaneidade, porque, por exemplo, relativamente a estes romances que remetem para uma história que vem ou que está distante, nós não temos acesso, o historiador desses tempos passados não tem acesso, a não ser pela leitura dos documentos, portanto, pela leitura textual e dos documentos, não tem acesso ao passado. São os documentos que narram aquilo que efetivamente aconteceu, até porque isso já acontecia, e infelizmente nós temos os casos da história, por exemplo, da Rússia e daquilo que se está a passar, em que a história pode ser manipulada, não é? É isso que eu estou a falar, porque às vezes o historiador conta aquilo que houve, às vezes, ou aquilo que ela viveu, que mesmo testemunhou. É por isso que eu estou a dizer que também não há muita diferença. Pronto, é assim, mas em teoria, aquilo que de facto seria idealizável e expectável, e de acordo com todos os teorizadores da história, embora a história, de facto, e tem toda a razão, há sempre uma grande margem para a subjetividade, porque aquilo que, portanto, caberá também ao historiador decidir aquilo que é facto, distinguir os eventos dos factos, do que se tornará facto histórico. Até porque mesmo no passado, e nós sabemos disso, que neste caso concreto, estando, por exemplo, um determinado cronista ao serviço de um reino, se o rei lhe pagar para mostrar só as suas façanhas heroicas, não vai mostrar as outras. Mas
mas, e aí tem toda a razão, há margem para essa subjetividade, mas o escritor tem uma ampla margem de invenção e de criação artística e de recriação que, de alguma maneira, não poderá fazer parte, por exemplo, de uma teoria da história, porque então aí estaríamos na senda dos historiadores, que alguns, e têm toda a razão, que acham que não há diferença entre história e literatura. Acham que quando não há documentos ou monumentos que remetam para, por exemplo, para o passado, nesses interstícios pode-se inventar. É o que faz o narrador de um texto, de um romance histórico. Cria, inventa, recria, não traduz. Atenção, nunca traduz fielmente a realidade. Porque por imanência os escritores são os aldrabões. Aliás, o Platão baniu da República os poetas, porque dizia que muito mentem os aedos. Portanto, pronto, também acho que os historiadores também são um bocadinho mentirosos, mas também temos que querer e acreditar de que se calhar não mentem tanto como os romancistas. Esperemos nós. Eu posso só intervir um bocadinho, porque como o Mamadou está a fazer teste comigo, eu também tenho que dar aí um toquezinho. Então, eu diria que há uma diferença estatutária em função do princípio. Aquilo que o romancista, aquilo que o historiador visa é a verdade histórica, é o facto, é chegar aos factos. Pode, evidentemente, alterá-los e, portanto, há a revisão da história, há a história feita pelos vencedores, há mudanças na versão da história de um mesmo autor e, por exemplo, com Fernão Lopes assistimos a isso, não é? Etc. E com todos os outros que passam por diferentes reis, naturalmente vão ser sempre muito mais favoráveis ao rei que lhes está a pagar. Mas o objetivo dele é o facto. O objetivo do romancista não é o facto, é imaginar o que é que poderia ter sido, o que é que pode ter acontecido nos interstícios dos factos, ou mesmo alterando os factos para, ou seja, o objetivo é ficcionar, imaginar a partir de, em função de, mas imaginar. Não sei se estou a ser claro. Claro que eu entendi, é mesmo isso. Pronto. É porque a questão da narrativa, o conceito de narrativa, entra com aquilo que é a cultura da suspeita. É a cultura da suspeita que se acentua, que entra com as guerras mundiais, porque há espionagem, há tudo isso, mas que antes disso a filosofia nos traz a cultura da suspeita vem introduzir uma questão, que é a cultura da suspeita vem introduzir uma questão que é, de facto, aquilo que parece não é. Acresce isso que a ciência vem demonstrar que a percepção é conjuntural. Nós não. Há um físico que é o Carlo Rovelli, que diz, o título do livro até é isto: a realidade não é o que parece. Ou seja, o que ele diz é: nós temos uma fenomenologia da percepção que é falseadora dos dados. Nós assistimos, várias pessoas assistem ao mesmo facto, relatam-no de formas diferentes e tomam partidos diferentes. Isso significa que a nossa percepção é transformadora. Isso associado ao facto anterior, ou seja, da cultura da suspeita,
vai fazer com que nós passemos a falar não da história, mas de narrativas. É por isso que vamos à televisão hoje e dizemos a narrativa de fulano, a narrativa do país tal, a narrativa da personagem tal. Narrativa. De facto, são versões dos acontecimentos. Mas a história em si, enquanto categoria, enquanto disciplina, visa o facto. A literatura visa a criação que o facto permite. Estou a falar da história, não é? Do romance histórico. Pronto, peço desculpa, Mamadou, mas... Obrigado, professora. E já agora... Não tem que agradecer, é minha obrigação como professora e como sua orientadora. E já agora, em homenagem ali ao gesto da evocação da nossa oradora, da evocação de Miguel Real, eu envio aqui assim, porque entretanto procurei, e penso que estará aqui, ora bem. Em 2008, na livraria Biblos, tínhamos uma tertúlia que deu muito que falar, e um dos programas dessa tertúlia foi dedicado ao romance histórico. E o Miguel Real escreveu aquilo e leu, e evidentemente deu para publicar no Triplov, também mencionado pela professora Natália Constância, aquilo que ele designou por decálogo do romance histórico. E pronto, pode ser uma sugestão para a sua reflexão também. Em qualquer dos casos, deixo o diálogo à professora Natália, que não interrompi, mas pronto, tentei de alguma forma reforçar na explicação que deu. Olha, já... agora lembrei-me, diga. Não, já agora, o Fernando, o da Casa do Pó, Fernando Campos. Fernando Campos dizia, sempre que há que eu encontrei um lapso histórico estimulante, às vezes são dias que não estão documentados, não há referência, não há nada que se tenha passado. Eu utilizo isso para preencher com a minha imaginação. O romance histórico dele fazia-se à custa exatamente dos intervalos da história. E há, claro, aquelas autoras de romance histórico inglesas que dizem claramente, elas são professoras de história, são historiadoras, e aquilo que não podem afirmar enquanto historiadoras, afirmam-no enquanto ficcionistas. Só que aqui estamos, não no caso de uma historiadora que quer fazer passar a sua tese e que não podendo afirmar, porque lhe faltam dados, na história, no capítulo da história, na disciplina história, o vai fazer na ficção, mas estamos perante uma ficcionista que olha, de facto, o acontecimento como um pretexto e um estímulo para imaginar o que se terá passado nos sentimentos, nos afetos, na vida íntima das personagens. Normalmente tem a ver com essa questão da vida íntima. Evidentemente que depois acrescenta também elementos factuais que podem ser vistos como rearranjos da história. Mas usa a história a favor da imaginação. Professora, como aquela obra, A História do Centro de Lisboa, parece mesmo isso. A História do Centro de Lisboa. A obra A História do Centro de Lisboa. Sim, exatamente. Peço desculpa, Natália. Não, mas agora a propósito disso, de que falou, de facto, por exemplo, na construção do romance, agora deste último do romance Tom Diniz,
de facto, é precisamente o que a professora Anabela disse. Eu estudei muito, fiz muita investigação e muita pesquisa. Se eu lhe disser que, por exemplo, no dia X, no dia, sei lá, vou inventar, no dia 5 de março daquele ano, 1290, havia lua cheia. É mesmo verdade, eu fui investigar qual era, por exemplo, que lua é que havia naquele dia, em que dia é que aquilo se passou. Se eu disse que é uma quarta-feira, era mesmo uma quarta-feira. E também a ideia do que é que, e também como disse a professora Anabela, entreteço, por exemplo, nessa obra, muita teoria, mas com muita ficção. Aliás, de tal maneira entretecida que as pessoas acham que tudo o que lá está é verdade. E eu tenho que dizer às pessoas que aquilo é um romance. O paratexto, quando se diz romance, já implica ficção. Olha, agora de repente lembrei-me, por isso é que me levantei, peço desculpa, desapareci durante um bocadinho e fui buscar um livro, porque de repente lembrei-me de um excerto de um Deus passeando pela brisa da tarde, um romance histórico, que revela muitíssimo bem a discussão que estamos a ter aqui. Um magistrado supremo de Tarsisis, que era um município da Lusitânia, dentro no Império Romano, sob o Império de Marco Aurélio, vai recordar aquilo que aconteceu no passado e que o levou ao exílio. Portanto, ele está no exílio e escreve as suas memórias relativamente ao passado. E então, quando o Mamadou me fez essa questão da história, de repente ocorreu-me e fui buscar. E então ele vai relatar aquilo que aconteceu e diz assim: depois da visita de Proserpino, talvez em compensação do que ficou calado, resolvi escrever sobre os acontecimentos que aconteceram em Tarcísios durante a minha magistratura. O que não conseguir recordar, comporei, sem qualquer escrúpulo. A imaginação também é amparo da verdade. Acho maravilhoso este excerto a propósito lá está, daquilo que está nesses interstícios. Aliás, o próprio Alexandre Herculano fala sobre isso, numas reflexões sobre a história. Aquilo que, portanto, onde falta a verdade, ou seja, a factualidade, ou os tais factos que podem ser comprovados, ele diz que utilizou a imaginação. Isto para escrever, por exemplo, penso que foi o Eurico Presbítero. A Andreia está ali à espera de mão no ar há muito tempo. Eu não sei se não. Peço desculpa, não vi. Tranquila, não faz mal. Bom, o que eu queria dizer é parabéns. Esta palestra foi muito boa. Ou seja, eu estava a ler a apresentação e eu fiquei muito curiosa quando a senhora mostrou um trecho. Não lembro muito bem o que dizia, mas lembro-me que mostrava os nomes de dois escritores. O primeiro era Camões e o outro era, acho que o sobrenome era Pinto. Fernando Não lembro muito Pessoa. bem. Fernando Pessoa. Não, é Fernando Pessoa. Era um poema? Não, 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 não. Era, o seu sobrenome era Pinto, não me lembro muito bem o nome. Mas o que foi muito interessante foi a maneira como os dois escritores mostravam o momento da expansão marítima. Por um lado, Camões glorifica aquele momento, mas o outro escritor mostra o outro lado da história. Ou seja, é muito incrível essa parte. Para mim foi algo que deixou muito impacto, porque eu gosto imenso da história de Portugal.
E a expansão marítima é um dos momentos mais incríveis para mim. Pois, daquela ideia da oposição, se por um lado há essa noção do heroísmo e por outro lado, eu confesso que fiz a investigação para também a professora Anabela Rita e eu participámos numa conferência da Ordem dos Médicos na comemoração portanto, das comemorações de Camões. E eu na altura estudei para escrever, para fazer a apresentação e tinha escrito até foi anteriormente, submeti um artigo sobre a desacralização do Império na literatura, a propósito da narrativa dos 500 anos da comemoração de Camões, e fiquei muito impressionada. Eu não sabia que Vasco da Gama tinha bombardeado o Calcute. Foi um choque histórico, porque essa pretensa ligação de paridade e noção de paridade que encontramos, por exemplo, até na narração de Vasco da Gama ao rei do Melinde na África, mas que de facto também foi amistosa, provavelmente porque lá está essa faceta da superioridade, dos descobridores, digamos assim. Mas a verdade é que obrigada, Mamadou. Está a referir-se ao texto de António Trabulo, exatamente as peregrinações e as ideias que fazem. Portanto, por um lado, Camões a fazer a exaltação dos Lusíadas, a quem Neptuno e Marte obedeceram, portanto, são de tal forma gloriosos que foram os deuses que lhes obedeceram, o deus da guerra e o deus do mar. E no caso, de facto, de António Trabulo, ele traz ao de cima, portanto, desnuda essa ideia de todas as atitudes que nós, na contemporaneidade, consideramos pouco ortodoxas relativamente ao seu comportamento. Eu posso deixar posso mandar à professora Digna Tovar esse excerto para se quiser ler. Bom, penso que Mande-se. chegámos ao fim da nossa sessão, não é? As perguntas já foram feitas, agora está tudo com curiosidade de voltar ao livro ou de ir ao livro, encontrar o livro, não é? E nós faremos essa, aliás, a nossa oradora, não é? Irá fazer a diligência junto do editor para ver se consegue ficar com essa modalidade também de e-book. É muito acessível. Sim, eu tenho conseguido livros, porque eu gosto muito de romance histórico, não é? E agora estou a ler um também consegui no Amazon, não é? Para o Kindle, e é para a Dona Maria I, não é? E bem interessante, não é? Estou a ler, portanto, é uma maravilha conseguir o livro na versão digital, porque tenho o livro imediatamente, acessível imediatamente, posso começar a desfrutar e pronto, não tenho os problemas da logística do transporte. Permita-me só fazer uma pergunta, desculpe estar a ser intrometida. É portuguesa? Não, sou venezuelana, filha de portugueses. É porque é que fala muito bem português. Há aí assim uns timbrezinhos que se nota que é sendo castelhano, mas é assim uma coisa que passa muito bem portuguesa. Sim. Bom, eu nasci aqui na Venezuela quando, na época da queda da ditadura de Pérez Jiménez, fomos para Portugal, a família toda regressou a Portugal, e aí fiz os meus estudos até o 7º ano, que é hoje em dia o 12º, não é? Naquela altura era o 7º ano. Estudei no Lycée Français Charles Pierre e depois deu-se o 25 de Abril.
e eu queria ir para a medicina e durante o 25 de Abril não foi possível nem estudar, nem nada, estava tudo paralisado. O meu pai decidiu voltar outra vez aqui para a Venezuela. Portanto, nós andamos de revolução em revolução, andando de um lado para o outro, e depois já fiquei. Teve a tentativa de, talvez, de ir voltar para Portugal, bom, voltar não, é ir para lá, porque eu sou venezuelana, mas a vida ensinou-me que todos aqueles que prosperaram na vida foram aqueles que resistiram, ficaram no seu país. Portanto, da minha família, os que progressaram foram os que ficaram. Portanto, a minha irmã, por exemplo, ela não regressou para a Venezuela, ela ficou em Portugal. Portanto, de alguma maneira, ela saiu adiante. Ela e o marido ultrapassaram os desafios que houve naquela altura. E, portanto, a melhor maneira é ficar, adaptar-se, resistir, porque a história é dinâmica. Isto não é assim para sempre. Já virão melhores tempos, eu vi, portanto, não vale a pena. Mas fala muitíssimo bem. Ai, e tudo isto, estou a dizer isto em público e vai ficar gravado. Que horror! Não, é uma lição de vida. Pois é. Sim, eu conto isto aos meus alunos. Eu acho que é uma partilha muito valiosa. Aqueles que ouvirem, que vejam nessa partilha a generosidade com que a faz. Sim. Eu não sei se conseguem ouvir-me. Conseguem ouvir-me? Conseguem Sim. ouvir-me? Sim. É que a minha largura de banda está terrível e por isso não tenho de desligar a câmara e tudo. Muito otimista, Maria Teresa. Sim, senhora. Há onde vir tempos melhores? Claro que sim. Vão vir. Estão a chegar. Claro que sim. Esse tem de ser o espírito, pá, para continuar aqui. Coisa para saber e para aprender. Mas eu gostava de saber se o romance histórico é estudado só nas universidades. Isto não se trata no ensino secundário. É porque eu questiono-me como é que estes jovens, qual é a leitura que eles farão desse passado a partir deste romance histórico, sei lá, pergunto-me. Né? Aborda-se de alguma maneira ou algo no plano de leitura, por exemplo, o romance histórico com estas crianças, com os jovens, né? O romance histórico, assim, em grande, em termos com mais robustez, digamos assim, o romance histórico estuda-se na faculdade ou investigadores que o queiram fazer, mas também se estuda no ensino secundário, no 12º e no 11º. Portanto, no 11º estudam-se os antigos e no 12º também há o estudo de autores contemporâneos relativamente ao romance histórico. E, para além disso, há um projeto que é o chamado Plano Nacional de Leitura, em que os livros são, digamos assim, integrados num plano em que são considerados, portanto estou a falar dos romances históricos, romances de grande qualidade e que são adotados, inseridos nesse Plano Nacional de Leitura, e depois cabe às escolas, há uma equipa que depois decidirá quais são aí já não sei quais são os protocolos, nem quais são aquilo que determina as escolhas dessas obras, mas, por exemplo, o meu romance O Homem que Vivia Dentro dos Sonhos, que também é um romance histórico, mas com mais propensão para a imaginação, uma vez que é uma conversa entre Cervantes e Dom Quixote. Portanto, no leito da morte, o Cervantes é visitado por Dom Quixote. Esse livro, por exemplo, foi integrado no Plano Nacional de Leitura, mas nós em Portugal temos duas circunstâncias, uma em que o Plano Nacional de Leitura tem esses livros que, digamos, têm a chancela da qualidade
da Cultura e do Ministério da Educação, e depois nos próprios programas a adoção, já não sei qual é como é que se processam essas escolhas e essas adoções, e nos currícula do ensino secundário, então há algumas obras que constam nos currículos para a adoção. Estou a lembrar-me, por exemplo, do Saramago, o Memorial do Convento, por exemplo, e pronto, em relação ao Saramago, por exemplo, está a vir na lembrança mas depois também depende há romances que são facultativos, por exemplo, o Ministério dá a opção, por exemplo, não sei se é o caso, mas pronto, por exemplo, entre dois autores que têm 2 livros de igual qualidade, e depois as escolas podem adaptar àquilo que mais lhes convier. O livro, por exemplo, ou o Evangelho, ou o Memorial do Convento, por exemplo, e como é que se chama, a história do Cerco de Lisboa, o ano da morte de Ricardo Reis, o Brigada Mamado, por exemplo. Mas aí já faz parte, já diz respeito à escolha dos currículos nacionais. Mas existe essa modalidade de Plano Nacional de Leitura, com muitos livros, romances históricos que portanto, têm essa chancela de qualidade para leitura. Exatamente. Ok. Olha que interessante. Muito obrigado. Muito obrigado. Bem, agora sim encerramos. Mais algum comentário? Mais alguma questão? Esta é a última sessão, não é, professora Digna? Sim, por enquanto, porque já a Anabela está, já a Anabela tem planejada a última sessão de 2026. Imagina, né? Olha, não, isto promete. Já! Professora Anabela, em 10 minutos traça um ano académico. Sim, senhora. É Olha, fantástico. então, Natália, muito obrigada. Obrigada também a todos. Realmente, olha, muito grata e obrigada a todos, não é? Anabela, uma palavrinha. Um abraço transatlântico, um abraço para todos. Boas férias. Obrigadíssima, Natália. Obrigada a todos os que participaram até agora. Muitos deles não estão presentes porque estão noutras iniciativas neste momento. Alguns que vão aparecer depois têm mandado mensagens. Ai, que lindo! Esta reação dos corações é linda. Alguns têm mandado mensagens por WhatsApp a dizer ainda não consegui despachar, não vou chegar a horas, mas mandam um grande abraço. Portanto, todos os que participaram e que não estão presentes mandam abraços e cá estarão para o próximo e teremos outras novidades. Foi um ciclo muito, muito bom, muito entusiasmante, com todos nós aprendemos. E, portanto, que este convívio continue e que nos traga mais e mais alegrias, mais e mais conhecimento. Bem-ajam. Bem-ajam. Obrigada. Tchau. Obrigada também. Então, eu aproveito também para me despedir.